Parece que o irmão Mário está até adivinhando, estava até eu com vontade de ir embora. Falar disso igual o pastor, de vez em quando aqui fala, gente, dá tempo de ir embora. Aproveita que está no início, porque assim, depois que está no meio da mensagem, ir embora fica feio, né? A gente fica com vergonha, eu podia ir embora, mas como é que eu vou? Todo mundo vai saber que os negócios é para mim. Mas assim, Deus tem ministrado aqui uma palavra para me compartilhar com os irmãos. Eu quero de verdade que você abra o seu coração, sabe, para aquilo que vai ser dito. Não busca entender isso com sua razão, porque senão você vai bugar. Talvez você vai pedir Deus conta. O que é? Deus, eu sabe de uma, eu vou deixar de ser cristão. Mas se você discernir isso no seu espírito, meu irmão, aí tem crescimento. E eu sei que essa casa aqui, meu Deus do céu, eu estava até conversando com uma pessoa e falando que eu louvava a Deus por esse ministério existir. Porque aqui desse altar tem saído uma comida sólida, irmão. Todos os pastores que vêm aqui, né, todas as pessoas que recebem a oportunidade para vir aqui, Deus realmente tem entregado algo. Porque assim, não tem a ver só com a pessoa, é porque Ele quer comunicar ao povo dele. Né? Quem está recebendo embaixo, quem está disposto a receber. Então, a gente louva a Deus e, irmão, aproveita cada minuto, cada segundo aqui nessa casa, principalmente agora em 2026. Essa semana mesmo, eu senti de Deus assim, algo assim, que 2026 vai ser um ano bem desafiador. Ano político, incerteza financeira, só que tem uma observação. O que eu senti muito forte é que os filhos que estão debaixo da mesa serão colocados em cima da mesa, para que possa iluminar. Isso que eu senti muito forte, até compartilha isso com o pastor Fabiano, depois com o pastor Adriano sobre. Estava conversando com eles. Só que não vai ser qualquer filho, vai ser o filho maduro. E o que Deus tocou no meu coração para falar com a igreja hoje é justamente esses 3 tipos de filho. Porque existe o filho verde, igual a fruta, você pegar uma manga verde, existe o filho verde. Existe o filho de vez. Alguém já ouviu essa expressão? A manga de vez é o seguinte, não está nem madura e nem verde, está ali no meio. Está no meio. O pessoal gosta de comer com sal. A manguinha com sal é boa demais. Então, o filho de vez. E tem um filho maduro. E hashtag vida real, para a gente chegar nesse nível de maturidade, toda fruta para se tornar madura, um dia ela foi verde. Mas qual que é a questão aqui? Que o tempo do verde está estabelecido, irmão. Aqui é passagem, aqui não é o quê? Destino. A questão é que corre o risco de você entender isso como destino. Assim também como o crente de vezes, isso aqui é passagem. Mas às vezes você pode estacionar aqui e parar. Aqui. Mas você tem que ser um crente o quê? Maduro. Agora vamos lá, por que muitas vezes você estaciona aqui e para? No crente verde e no crente de vez. Hashtag vida real. Porque mesmo sendo verde ainda, e mesmo sendo de vez, na sua cabeça, você é o quê? Só na sua. Só na sua. Hashtag vida real. Ô, gente, vocês não querem ir embora, não? Então, o que acontece? O Espírito Santo começou a ministrar muito forte sobre as características do filho verde, do filho de vez e do filho. Então eu quero que, de acordo eu for falando, eu quero que você peça ao Espírito Santo, que não venha ser eu tentando fazer uma leitura com relação a mim mesmo, mas ministra no meu coração. Porque, irmão, é o Espírito que convence a gente do que está errado, do pecado, do que está errado. Só que o que acontece?
às vezes a gente se fecha tanto, igual eu estava conversando com uma pessoa esses dias, foi um conselho que eu senti de Deus em dar, que eu falei assim, ó, cara, é assim, se você, na sua cabeça, pensar assim, ó, Deus falou para mim pegar um carro, aquele carro ali, só que aquele carro não tem roda não. O carro não existe roda, está sem roda. Só que Deus, eu estou sentindo de Deus de pegar, entrar dentro do carro e sair dirigindo. Só que, cara, isso não é Deus. Por quê? Porque o carro, para andar, precisa de roda. Então, o que a nossa cabeça faz? Ela elimina aquela possibilidade que seria Deus, a gente elimina na nossa cabeça. Só que sem saber a pessoa que aquele carro é um carro que ele veio direto do futuro. No futuro, os carros estão funcionando a ar e a eletromagnetismo. Quando você entra e liga, bate a chave, o carro flutua. E ele anda sobre o chão, sem precisar de roda. Só que quantas vezes Deus já criou situação assim para você, e você, por não submeter, você anulou a voz de Deus. Porque não coube no seu entendimento. Esse é o perigo. Esse é o risco que nós corremos. Então eu quero que você realmente abra o seu coração para, cara, Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Eu submeto toda a minha razão, tudo aquilo que eu acredito que é, que não é, toda a minha emoção, aquilo que o Senhor quer me comunicar e falar, Senhor. Amém, irmão? Amém. E o seguinte, nós vamos ler a Bíblia daqui a pouco, tá? Quero falar assim, se não é a Bíblia, esse negócio está certo, não. Esse negócio tem que ter a leitura ali, mas nós vamos ler, calma aí. Então é o seguinte, qual que é a primeira característica do filho verde? O filho verde, ele se ofende com quase tudo. Essa é a primeira característica dele. Faz favor aqui, Jané. Pode ir. Quem aqui já viu um pugilista treinando? Quem aqui já viu, irmão? Você já viu que tem hora lá que vai uma galera, começa a dar soco na barriga, soco, o cara fica ali segurando e normal? Já viu isso? Só que tem gente que está se ofendendo com isso aqui, já melhor? Aí, cara. Toma isso aqui. Oh, meu Deus! Fulano me deu uma porrada, eu tô aqui embaçado, tô morrendo e não sei o que, e pau quebra, irmão do céu. E aí chora e cria, faz um alvoroço tudo. Por quê? Ele se ofende com pouca coisa. Tá liberado. Trazendo isso para o hashtag Vida Real para os dias de hoje, irmão. Vamos aqui para o Vida Real, vamos simplificar o que é isso. O irmão chega aqui. O irmão está na fase do crente verde. E o que acontece? Às vezes, irmão, a gente chega aqui, moço, com a cabeça da gente acelerada a 1000. Eu mesmo sou uma dessas. Quando eu estou com a minha cabeça acelerada, a pessoa pode estar aqui na minha frente, eu não vejo, irmão. Literalmente, eu não vejo. Valéria está que conversa comigo, conversa, e que bem que está de outro mundo. Essa semana mesmo, nós estávamos conversando sobre algo, falando sobre o cuscuz, e não sei o que, sobre o cuscuz, não sei o que, sobre o cuscuz, minha cabeça voou longe. Já estava lá para lá de Bagdá. Aí eu peguei e virei para a pessoa e falei assim, pois é, e o cuscuz, não sei o que, sobre isso. Aí Valéria, o amor, acabei de falar isso agora. Porque eu estava já em outro lugar lá, irmão. Então, às vezes você chega aqui na igreja, e aí você passou, e o irmão não te cumprimentou. Aí, rapaz, o crente verde, não se ofendeu não, moço. Se sentiu, foi rejeitado. Não, que o irmão não falou comigo, deve ter alguma coisa comigo, deve estar com raiva de mim, o que é? Será que é meu cabelo? Será que é? Será que é minha condição financeira? Será que eu não sou daqui? O que está acontecendo? E aí aquele piteleco, que é uma coisinha simples, se torna o quê, irmão? Uma grande coisa. Aquilo que nem era para o irmão se ofender, ele se ofende. Hashtag Vida Real. Às vezes o irmão não suporta que venha uma verdade sobre ele. Exemplo. Às vezes o irmão está ali e fala assim, moço, eu gostaria de fazer tal coisa. Aí chega o líder e fala assim, cara, tu ainda não tem capacidade e habilidade para executar essa função. Eu acho melhor tu vir por aqui
faz aqui e depois você vem. Mesma coisa que dá um tiro. Por quê? Gente, algo tão simples, é só olhar assim, realmente hoje não tem essas capacidades. Eu vou treinar para me chegar lá. Mas não, acabou, a pessoa morreu. Ela se ofende tanto, mas tanto, que aquele piteleco que ele toma é como se ele estivesse tomando um soco aqui, ó, na costela. Crente verde. Verde. Pergunta para o irmão, fala, irmão, será que você está sendo crente verde? Pergunta para ele aí. Mas não precisa responder, não. Então, meu irmão, é o seguinte, se você está se ofendendo com coisas simples, começa a pensar e raciocinar. Começa a ver. E aí tem uma segunda característica do crente verde. Sabe qual é, irmão? Sempre compara a identidade. Ele vive se comparando e ele compara o quê? A identidade dele. O negócio aqui vai ficar feio, irmão. Hashtag vida real. O crente verde, quando chega aqui, vamos lá, tem um irmão ali, Timóteo, toca bem pra caramba. Aí às vezes tem algum irmão que tem desejo de participar do ministério e tocar. Cantar, alguma coisa que seja. Eu falo assim, moço, aquele irmão toca tão bem, rapaz. E eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Aí bate aquele complexo de inferioridade, gente. E aí você começa a conectar, só traz coisa ruim. E começa a conectar coisa que eu não sei, coisa que não dá, coisa que eu não sei, coisa que não dá, coisa que eu não sei, que não dá. E aí pronto, morreu, matou. Só que tem algo muito grande que inconscientemente a pessoa que compara a identidade faz. O que acontece? Um dia, Deus estava ali para receber as ofertas de Caim e Abel. Aí vem a oferta de Abel, 100%. Vem a oferta de Caim, meia boca. Deus falou assim, ó moço, essa oferta sua não foi boa não, o outro lá foi melhor. E aí ele se sentiu ofendido na identidade, comparou identidade. Qual foi a reação dele? Todo crente verde que faz comparação, inconscientemente, tenta matar a identidade do outro. Hashtag vida real. Porque ele não suporta quando ele vê algum irmão ali brilhando dentro da função dele, aquilo incomoda ele tanto, que inconscientemente ele vai dar um jeito de chegar e causar alguma coisa. Ele tem que causar algum barulho, ele tem que causar alguma contenda. Ele tem que causar, aquilo queima dentro dele. Porque é como se aquela pessoa ali estivesse apequenando ele. E o fato dele se sentir pequeno dói. Então eu preciso apagar o brilho do outro, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso vasculhar alguma imperfeição no irmão para me apontar o dedo, colocar o dedo, para que eu possa me sentir bem. Hashtag vida real. Então todo crente verde, por isso que tem que passar dessa fase rápido. Todo crente verde tende a querer matar a missão que Deus confiou no outro. É assim que faz, hashtag vida real. Aconteceu também com quem? Saul e Davi. Quando Davi chegou da guerra, o que o povo começou a cantar? Opa, Saul matou 1000, Davi matou? Qual foi a atitude de Saul? Querer matar Davi. Porque ele comparou a identidade. E quantas vezes, meu irmão, hashtag vida real, que você tem que comparar da sua identidade? Às vezes Deus te entrega coisas tão preciosas, mas você fala, gente, isso é simples demais. Eu não sou estudão, bom é fulano, é ciclano. Só se comparando. E aí, se mantém aonde? Se mantém verde. Agora, ô irmão, eu tenho que te dar um aviso, que tem um risco. Se você ficar muito tempo aqui. Quem aqui já viu manga, pelo menos lá no interior, a expressão é essa, manga peca. Você já ouviu falar isso? Não? Já ouviu falar? Aqui já, né? Ali já. O que é a manga peca? É o seguinte, ela vai por de vez aqui para ir ficar madura e não fica não, fica naquela estação e para. E aí ela não tem como mais ser consumida. Você não consegue mais. Porque ela não está nem verde, não está de vez.
e nem está madura, e fica horrível para comer. Esse aqui é o crente que estaciona muito aqui, ó. Fica peca. Aí, o que acontece? Vida real é o joio que a Bíblia fala, que só vai separar no final dos tempos mesmo. O joio e o trigo. Pecou. Esse aí, meu irmão. Pode deixar quieto para lá. Porque esse aí é papai, depois que vir no final dos tempos, vai fazer a limpa. Então, esse aqui é o problema de você ficar nessa estação. Agora, pergunta para o seu irmão. Irmão, você está comparando a sua identidade? Pergunta para mim. Você está comparando a sua identidade? Então, beleza. Mas o seguinte, a questão é que a gente está na nossa caminhada com Cristo, a gente vai e evolui. Crente de vezes. E o crente de vezes tem algumas características também. Guilherme, quais são as características do crente de vezes? Meu irmão, é o seguinte, o crente de vezes, dentro da igreja, esse camarada já está fazendo algumas coisinhas já está se movimentando. Às vezes, ele pode pregar, pode abrir um culto, às vezes está ali na porta, ó, pega na mão de um irmão, se torna um intercessor. O crente de vezes já está servindo no corpo de Cristo, de alguma forma. E ele é cheio de boas intenções também. O crente de vezes é bem intencionado demais. Só que o seguinte, irmão, ainda não houve uma transformação de dentro para fora. Não houve ainda um nascer de novo. Porque o nascer de novo é quando vem para cá, para a maturidade, quando o pau chia. Então ele está aqui. E pelo fato dele, às vezes, está vivendo esse momento e ele tem sede, ele quer muito, irmão. É o tipo de cara seguinte, que se tem alguém pregando, ele vai buscar estudar a pregação, porque ele quer pregar também, quer pregar parecido, ele quer tocar parecido, ele fica ali. Só que o seguinte, hashtag vida real, o crente de vez ele vive com papel. Ele só é reconhecido como crente aqui dentro. Passou daquela porta ali para fora, esquece. Porque não houve ainda uma regeneração de dentro para fora. Hashtag vida real. E de novo, irmão, só clarificando. Lembra, na minha humilde percepção, acredito que dos pastores também, todo mundo, para se tornar maduro no dia, teve que passar por isso. Então nós estamos trazendo essa consciência aqui, não é para te julgar e acusar, é para trazer clareza, para que você entenda onde você está, para que você possa seguir, evoluir, ir para a próxima estação. Porque às vezes você está parado aqui porque você está em confusão mental. E o que eu acredito que o Espírito Santo quer é te trazer uma clareza tão grande, você está em crise. Aproveitar que nós estamos no Natal e vai de ano, alguns estão de férias, é bom que dá para chorar sozinho lá dentro do quarto. Para moer durante a semana, pastor. Mas a questão é o seguinte, que o crente de vez, ele acaba vivendo o quê? Papéis. Então ele vem aqui em cima e o negócio é o seguinte, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Falou o seguinte, lembra o seguinte, tem gente que vai lá no altar, só não falou fazer o quê? Não falou se é cantar, se é louvar, se é dar abertura, não fosse, falou só de vir aqui. Que o seguinte, aqui em cima, rapaz, de 0 a 10, você vai dar um 9,5 a 10, como cristão. Mas saiu daqui, dentro de casa, é menos 10. Hashtag vida real. Aqui, os irmãos olham daí de baixo, falam, você está doido? Que irmão é esse? É Deus purinho. E como é que está dentro de casa? E nas quatro paredes, com o papai? Hashtag vida real. Só que, de novo, a questão é que a pessoa que está vivendo o papel aqui, na cabeça dela, ela está o quê? E questiona com o papai ainda, mas papai, como é que eu estou maduro, não estou tendo resultado de maduro, e só pau no rim, só pancada. E você fica lá meio desnorteado, sem entender as coisas. Deus está falando assim, pelo amor de Deus, eu não tenho problema com seus erros não, só quero que você assuma. Só aceita que você está de vez. E tem coisa que você fala que não tem nada a ver, que você não está vivendo nada mesmo, não. Você não nasceu de novo, não? Falar igual o dia o pastor Judá, disse que estava numa live,
E aí do nada ele sentiu, falou assim, tem pastor aqui que não nasceu de novo não. Eu falei assim, gente, como é que eu vou falar isso? E o Espírito Santo cutucando ele. E ele pegou e soltou, falou, tem pastor aqui que não nasceu de novo não. Disse que teve um pastor que colocou, sou eu. Estou precisando, já tem tantos anos de ministério, mas estou com a vida assim, assada, e rasgou o verbo lá. Só que, irmão, quem corre esse risco sou eu e você. De simplesmente estar vivendo um papel. Porque é o seguinte, quando a gente vive um papel, é igual aqueles atores. Num filme, ele é o vilão, se comporta como vilão, tudo certo. No outro, ele é o salvador. Papel. Quando o crente não está vivendo um papel, ele é assim, está na fila de um banco, está almoçando, do nada a pessoa encosta, você nem fala nada, você nem está vestido, roupa comprida, que é roupa de crente. A pessoa só chega assim e fala assim, você é crente? Ou às vezes ela fica com vergonha de perguntar se você é crente, ela fala assim, você é diferente. Tem algum lugar que você vai? Que a pessoa fica meio sem jeito assim, né? Tem algum lugar que você vai? Por quê? Alguma coisa em você comunicou. Porque você não está vivendo um papel, é sua identidade, gente. É sua identidade. Você é você aqui dentro da igreja, fora da igreja, no local de trabalho, é a mesma pessoa. A única coisa que nós fazemos é adaptar o comportamento para o ambiente. Mais nada, mas a essência da identidade é a mesma. Então essa é a primeira característica do crente de vez. Ele vive um papel. Tem boas intenções, mas vive papel. Segunda coisa do crente de vezes. Criador de problema. Criador de problema é o crente de vez. Por que, Guilherme? A sede, irmão, de fazer é grande. Às vezes a sede de ajudar, de ministrar, de tocar no irmão, de fazer alguma coisa é grande. E com isso, o que ele arruma? Problema. O que Jesus fala? O meu fardo, ele é leve e... Então, peraí, irmão. Se o fardo começou a pesar demais, Deus tem nada a ver com isso, não. Porque o fardo dele é leve e suave. É fardo, mas é leve. Ai, Guilherme, não estou aguentando mais. Ih, rapaz, você largou o fardo de Jesus e foi pegar o seu de um monte de gente. Foi pegar um fardo de um monte de gente que não tinha nada a ver. Vou te falar o que Deus ministrou no meu coração ontem, hoje. Tem aquela passagem que Jesus está ministrando, aquela multidão. E o povo estava com fome. O que apareceu? 5 pães. E aí Jesus orou, deu graça. E ele fez o quê? A multiplicar. Os discípulos comeram? Comeu? Comeu. Sobrou? E por que às vezes você tira de sua boca, da boca dos seus, para dar para o outro? Por que às vezes você tira do seu, ali já não tem para você, vida real. E aí você tira, moço, tem que ajudar fulano. Deus está num tratamento com fulano. Deus está no tratamento com ele, está lá no processo com ele. E aí você pega, meu Deus do céu, aqui, como é que faz? Aí você tira de sua boca, para você entregar para o outro. Aí falta para você. E você ainda está atrapalhando a vontade de Deus. Hashtag vida real. É aquela pessoa que Deus falou assim, larga ela lá, você não vai lá orar não. Ah, eu tenho que orar, eu tenho que fazer. Criador de problema. Não está dando conta de resolver meus problemas dele, moço. Está querendo o outro ajudar. Guilherme, está com problema no casamento, está com problema na vida financeira, deixa eu lá ouvir, deixa eu lá dar um conselho. E sua vida? E cadê esse problema lá? Guilherme, não estou sabendo resolver ainda não. Mas, nossa, e Deus te pediu? Não, é que nós temos que ser irmão, né? Tolo, falta de discernimento, de entendimento, tem que tomar taca mesmo, tem que sofrer mesmo. Por isso está lá, minha vida está pesada mesmo, você está pegando fato que não é seu, fica metendo o dedo onde você não é chamado. Hashtag vida real. Então Jesus, quando ele foi fazer isso, ele multiplicou, irmão, não faltou para eles não. Não faltou. Então nós precisamos ter o quê? Discernimento. Coisa que falta para o crente de vezes, que ele é impulsivo demais. Hashtag vida real. O crente de vez, ele valoriza muito mais a missão
do que quem deu a missão. O crente de vez valoriza muito mais a missão do que quem deu a missão. Você acha que por que vários líderes perderam família? Pastores. Você acha que por quê, irmão? Você acha que Deus queria que ele perdesse? Se embebedou com a missão. Você sabe o que acontece? Hashtag vida real. A pessoa chega dentro da igreja e beleza. E aí Deus começa a usar, ele começa a se movimentar, sai do crente verde, entra para o crente de vez. Só que o seguinte, acontece igual tem um meme. Ô irmão, eu não era ninguém, fui para a igreja, agora eu sou baterista. O que acontece? É gostoso, irmão. Deus te tirar lá do pó, você estava escondido, e Deus começa a te pegar e te usar. É gostoso. E antes que ninguém falava de você, agora, fala. Você viu aquele irmão? Moço, aquele irmão, tanto que ele ajuda. Esses dias, você acredita, irmão, que eu passei 5 horas da manhã, eu vi ele ajudando um irmão a descarregar a mudança. Ô irmão, você viu fulano aqui o seguinte, nas coisas da igreja, não perde, o outro está lá envolvido, está fazendo. E o que a pessoa sente? Bem com isso. Ela se sente importante com isso. Ela bota na cabeça, então é o seguinte, o meu valor está ligado àquilo que então eu vou fazer cada vez mais. E eu não posso deixar de fazer. E ela começa a fazer, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E ela começa a ver os irmãos comentando, que coisa boa, moço. Antes eu era lá, dava trabalho lá fora, agora estou servindo aqui no reino. E aí é o seguinte, a missão se tornou mais importante do que quem deu. Você quer ver se Deus falar assim, vai ficar sem fazer a missão 3 dias, só 3. Falta botar um ovo. Se botar para ficar 30 dias sem fazer nada, parece que está até pecando. Por quê? Hashtag vida real. A missão é mais importante do que quem deu a missão. Você pode falar com a boca o que você quiser, mas no vida real, no seu coração, a missão é muito mais importante do que a pessoa que deu a missão. Esse aqui é o crente de vez. O crente de vez, ele valoriza muito mais a promessa do que quem fez a promessa. Esse é o crente de vez. Agora, o hashtag vida real, isso aí eu fiz até um post, né? Até postando lá no grupo lá da igreja lá. Quem é mais importante, irmão? A promessa ou quem fez a promessa? É verdade? E por que então que se você tem aquilo que é mais importante, você fica angustiado, ansioso, insatisfeito com aquilo que é menos importante, que não chegou ainda? Hashtag vida real. Eu só quero entender isso aí. Me explica isso aí. Porque no vida real, apesar de você falar com a boca, que a promessa é menos importante do que quem fez a promessa, no hashtag vida real, a promessa tem muito mais valor do que Deus no seu coração. Hashtag vida real. E não tem conversa. Mais nada. Porque quando de verdade a promessa é mais importante do que quem fez a promessa, tu acaba se tornando uma marionete. Você oscila de acordo com os acontecimentos. Quando você entende que Deus, que fez a promessa, está ali, está acessível, Ele é mais importante, irmão, o pau pode estar caindo para baixo, para cima. Lógico que a gente é ser humano, de vez em quando a gente dá uma choradinha mesmo. Só que é questão assim, a gente vive aqui, daqui a pouco a gente está bom. Está bom, a gente vive bem. Então a gente está tranquilo. Por quê? Porque realmente o coração dele não está na promessa. Hashtag vida real. Pergunta para o seu irmão aí, irmão, você é crente de vez? Pergunta para ele aí, não precisa responder não. E aí o seguinte, agora tem as características do crente maduro. Então, a primeira característica dele, o crente maduro, ele não se ofende.
Vamos abrir a Bíblia aí em Atos 7. Atos 7, 59. Atos capítulo 7, versículo 59. Está escrito assim: assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Ô irmão, Estevão, ele não foi discípulo de Cristo. Ele não estava entre os 12 ali, não. Só que a Bíblia, se você for ler ali, nos versículos anteriores, você vai ver que ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas reconheciam isso nele. E por cumprir a vontade de Deus, o povo decidiu matar ele. Os mestres, os doutores, o pessoal que tinha poder, decidiu matar a pedra. Foi na base da pedra. O que ele fez? Senhor, não imputa a eles esse pecado. O mesmo que Jesus fez. Ele tinha ou não tinha todos os motivos para se ofender, para ficar com raiva, com angústia, com mágoa? Sim ou não, irmão? Mas ele não se ofendeu. Então, irmão, o crente maduro é o mesmo que eu citei o exemplo lá do início do pugilista. Se nós colocássemos aqui um pugilista profissional e eu falasse para você dar um soco com toda a sua força na barriga dele, eu te digo com uns 90% de certeza, tudo indica que tu ia machucar a mão. E dependendo, tu poderia até quebrar o pulso. Por quê? Maduro. Ele teve um treinamento para isso. Então, o crente maduro é um crente que ele não se ofende, irmão. Porque ele está só focado em comunicar amor. Ele tem uma consciência tão grande em Deus que ele sabe que até o que a pessoa está fazendo de mal contra ele são batalhas internas que ainda não foram vencidas nele. Ele só quer saber o seguinte: meu Deus, como é que eu vou ajudar aquele irmão a vencer aquela batalha? É o irmão, às vezes, que vem, te critica, fala mal, você nem conta para ninguém. Às vezes você resolve tudo no seu quarto. Ô senhor, fiquei sabendo que fulano está assim comigo. Descobri que ele é um crente verde. E por eu estar fazendo a vontade do Senhor, está me criticando, está inventando coisa ao meu respeito que nem existe. Por quê? Crente verde. Comparação, comparando a identidade. Está me comparando. Está ficando claro aí, irmão? Segunda coisa, o crente maduro, o filho maduro, ele compara habilidade e não identidade. Ele não tem problema nenhum em comparar a habilidade dele. Muito pelo contrário. Ele compara a habilidade dele para ele perceber como que ele está e ainda pede conselho quando ele percebe que alguém está melhor que ele. Hashtag vida real. Um tempo atrás eu decidi voltar a passear de moto, fazer umas trilhas aí. E aí o seguinte, eu na minha cabeça que quando eu andava 11 anos atrás, sempre andava na frente, né? E aí quando eu voltei, rapaz, andar de moto, pastor, aí tem um camarada aí que falou assim: moço, bora rodar. Ele tô da dele, tranquilo. Eu falei assim: ô moço, vamos dar umas 3 voltas. Vou dar umas 3 voltas e eu já vou acompanhar ele. Rapaz, esse cara me deu uma surra. Porque ele me esperou umas 20 vezes, pastor. Eu falei: moço, esse cara anda demais. Eu tô para trás. E eu falava com ele, falei: moço, o que você faz? Aí ele começou a me dar conselho. Ele falou assim: você tem que ficar em pé na moto, moço. Na moto, ó, você não está andando de terceira, tem que botar a terceira, fazer isso, aquilo. Então foi o quê? Comparar a habilidade minha com a dele. Eu falei: esse cara está muito melhor que eu mesmo, eu preciso aprender. Não só aprender, como eu preciso treinar, praticar para que eu chegue lá. Então, hashtag vida real.
De vez em quando eu toco também bateria. Aqui, não que eu estou naquele teclado. Meu desejo mesmo, irmão, era ser baterista. Foi o único instrumento que eu conseguia, Daia, dedicar tempo e energia para estudar. Nenhum outro instrumento eu conseguia dedicar tanto assim, porque eu não tinha tanto desejo. Mas a bateria, eu tinha. Mas o que Deus fez? Me tirou de lá e me jogou para cá. Aqui já começa como é que é as coisas de Deus. É tudo assim. Aquilo que você mais quer, eu falo, não. Aquilo que você não quer, toma. É assim que é fácil com a gente, irmão. É assim. O crente de vez, o crente verde, ele nem escuta isso. O crente de vez, ele escuta e resiste. Não, eu quero a bateria, eu quero a bateria. Então fica aí, besta. Fica aí. E aí o seguinte, agora, por exemplo, quando eu olho Timóteo tocando, Timóteo toca demais, irmão. Toca bem demais. E toca muito melhor que eu. E que problema tem? O que eu tenho que fazer? Ô Tim, como é que você faz aquelas viradas lá, moço? Como é que você treinou isso aqui? Isso faz parte do crente maduro. O crente maduro, ele não tem problema nenhum em comparar a habilidade. Agora, oh meu Deus, vamos abrir a Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Está escrito assim, ó: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façais por rivalidade e nem por vaidade. Opa! Está falando que não vai fazer coisa alguma, nem por rivalidade, nem para crescer melhor do que o outro, e nem por vaidade. Eu sou o bom. Não, olha o que está escrito. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas dos seus próprios interesses, ou seja, também do meu interesse, mas não apenas dele, mas igualmente pelos interesses dos outros. Irmão, é o crente maduro. O crente maduro, ele reconhece e considera mesmo o irmão, rapaz, aquele irmão naquilo ali é muito melhor do que eu. Isso, irmão, é até uma forma de nos ajudar a guardar o nosso coração de ego, vaidade. É até uma forma. Porque eu sei que existe coisas de Deus aí dentro de você. E que eu preciso. Eu estava conversando com uma pessoa que esses dias eu falei com ela, moço, libera minha bênção, não atrasa minha bênção não. Que eu preciso receber aí as coisas de Deus. Porque Deus fez questão de fazer isso. Ele não colocou tudo em você e você não é autossuficiente, não. Então, o crente maduro, de novo, ele compara habilidade e não identidade. Próxima característica. Entra em problema que é dele. O crente maduro só entra em problema que é dele. Ele entra para resolver, irmão. Ele não entra com conversa, não. Se quer resolver, bora. Se não quer, também tchau. O crente maduro não anda perdendo tempo, não. E aí o seguinte. Dá tempo. 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8 em diante. Oh, meu Deus, pega cada coisa na gente que é... Primeira Reis 17, do 8 em diante. Aqui é o seguinte, é uma situação com Elias, tá? Na época Israel lá estava sem chover, estava sequidão, o negócio estava feio. Então vamos lá. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Dirigida a quem? Elias. Apronta-te e vai em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento.
Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Vamos só fechar aqui rapidão. Vamos ver se dá para entender Deus. Quando nós lemos lá do 9, Deus falou assim: ó, eu ordenei, eu separei uma viúva para te alimentar. Peraí, irmão, mas a pessoa que ia alimentar ele era a que estava precisando de ajuda. Mas peraí, Deus não podia também de alguma forma usar Elias? Se Elias orou, o fogo caiu do céu, não? Ele não podia orar para uma pedra se transformar em pão, o corpo também trazer comida? Sim ou não? Podia fazer. Mas olha só olha o casamento que Deus faz. Aquilo que Elias precisava estava com mas aquilo que a viúva precisava estava com. E aqui uma certa atenção para quem líder em qualquer setor, tanto dentro no nosso meio cristão, como também dentro das empresas. Cuidado. Porque talvez aquela resposta, aquilo que você precisa, está bem justamente com aquela pessoa que você acredita que só tem coisa para somar com ela, que ela não tem praticamente nada para te oferecer. E talvez Deus escondeu bem dentro dela a solução daquilo que você tanto espera. Por isso que eu falo, as coisas de Deus não tem lógica, irmão. Não faz sentido nenhum Deus pegar, separar uma mulher daquela para alimentar um profeta. Mas amém, vamos lá. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé. Quem foi que disse? O Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias, que Elias lhe comunicara. Assim ele e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que transmitira por meio de Elias. Sabe qual que é a diferença aqui? Daquele primeiro contexto que eu falei, desse segundo, sobre ajudar, sobre dar. Quem foi que mandou ela dar o bolo para Elias? Então, meu irmão, quando Deus fala e se obedece, Ele garante. Naquele contexto que eu falei ali, tem gente que está tirando o pouquinho de bolo e farinha que tem, está dando, sem Deus ter falado nada. É por isso que se lasca, criando problema. Essa aqui não. A diferença entre fé e imprudência é uma palavra. A diferença entre fé e imprudência é uma palavra.
quando eu estou falando fé, não se refiro à fé e à crença de acreditar em Deus. Quando eu falo em termos de resolver problema. Ô Guilherme, o gigante está ali e tal, você tem uma palavra? Tem não. Eu falei, não vai não. Mas eu tenho fé em Deus. Mas Deus liberou alguma palavra? Não, não vai não. Prudência, rapaz. Ué, como é que você está querendo encarar um gigante desse aí? Opa, não Guilherme, eu tenho uma palavra. O profeta veio aqui e falou que eu ia ser rei. Opa, meu irmão, funda. Você pode estar com uma pedrinha, com uma funda, você nem precisa ter muita armadura não, mas se Deus mandou, vai. Então o crente maduro, ele discerne isso, irmão. Ele só entra em batalha, em guerra, para resolver a qual Deus direcionou. Ele não entra em problema que Deus não falou com ele, não. Então olha só, ela poderia ter criado um grande problema, e criou, mas foi resolvido. Porque ela pegou um pouquinho que tinha, e deu para Elias. Só que existia o quê? A palavra. Pergunta aí pro seu irmão, você está obedecendo a voz de Deus? Pergunta aí. Ou você está entrando em problema que Deus não pediu para você entrar? Pergunta aí, irmão. Não precisa responder, não. Próxima característica. A pessoa madura, ela executa a missão sem esperar reconhecimento do homem. Ela vem, entrega o recado, vai te falar, fala e pronto, tá bom, tá tudo certo. A expectativa dele está em Deus. Eu quero saber o que Deus está pensando no que eu estou falando. Do restante, problema. É igual aqui, irmão, estou falando vida real para vocês. Eu estou nem porque vocês vão pensar de mim depois daqui. Estou falando tudo aqui, amor, não estou segurando nada, retendo nada. Agora você, Guilherme fala engraçado, Guilherme fala rápido, fala devagar, Guilherme... Aí você para lá, eu não tenho nada a ver com isso não. Agora eu quero saber o que Deus tem de mim. Quero saber eu chegar lá em casa, bater minha cabeça no colchão e dormir. Falar, você entregou. Então tá bom, papai. Então beleza. Aí ele passa os medimentos, tem hora que ele passa, assim, não vou falar isso não. Mas eu penso, deixa eu ficar aqui no lugar do crente maduro do que de vez, né? Acho que o resultado do crente maduro é melhor do que o resultado do crente de vez. Então deixa eu me manter aqui. Então, o crente maduro, ele executa a missão sem expectativa de querer agradar o homem. Ele não fica assim, meu Deus, fulano, será que eu falei bem? Será que eu cantei bem? Será que eu preguei bem? Será que não sei o quê? Não. O que ele faz muitas vezes é buscar conselho. Aí ele busca mesmo. Às vezes ele chega assim, igual eu estava pedindo conselho do pastor. Falei para o pastor, tal, se eu sempre tiver alguma coisa de Deus, me aconselha, me fala. Né? Quando eu estava lá pilotando a moto e tal, e aí, gatão, quero eu e Fabiano ali. Falei assim, agora você melhorou, você evoluiu. Mas a intenção é o quê? Buscar conselho para cumprir a missão cada vez melhor. E não buscando a aprovação do homem. O porquê é diferente, irmão. Apesar da atitude ser parecida, o porquê é diferente. Tá tudo bem aí? Próxima característica. Ele valoriza quem deu a missão mais do que a missão. Ele gosta do campo de batalha? Gosta. É bom. É bom demais quando vamos para a casa de recuperação. E aí Deus começa a usar a Fabiana naquela coisa, e nós entramos naquele clima, aí gostou demais. Se deixar, nós vamos até meia-noite, vira, e aquela presença gostosa. Só que é o seguinte, irmão, o crente maduro, ele gosta do campo de batalha, mas ele ama o tempo com Deus. Aqui que está a diferença. Ele gosta do campo de batalha demais, mas meu irmão, está ali com o papai, é bom demais, é muito melhor. É muito melhor. Ali ele não está mais, ele entende que o valor dele não está naquilo que ele está fazendo, ele entende que Deus ama ele incondicionalmente, e não é entender só que na razão, não, ele sente no coração, irmão. É vida real, que se Deus mandar ele fazer, ele faz, se não mandar que não faça, ele fica bem lá. E o povo fica tudo assim, gente, o que está acontecendo com o fulano? Deus usava tanto aquele cara, ele não está fazendo nada, será que ele não está desviado, não? Porque ele não está fazendo quase nada.
Antes era tão ativo. Deus simplesmente está proporcionando a ele um momento de descanso. Porque vai ter outras missões depois, então é só um espaço durante um período. Só que todo mundo lá fora fica bugado, sem entender. E aí, um tempo atrás, o Espírito Santo falou assim comigo: ô Guilherme, é muito melhor os outros lá fora ficar sem entender sua movimentação do que você ficar confuso com relação a você mesmo. Falei, peguei, papai. Então, tamo junto. Por quê? Eu estava aqui, o crentão de vezes. De vezes. Ainda bem que Deus me arrancou desse lugar, irmão. Eu estava aqui. Aqui. Se importando com o que o outro falava, pensava. Estava aqui. Hashtag vida real. Então, o crente maduro, ele tem esse entendimento, ele tem essa compreensão, ele sente. E ele faz, meu irmão, que os outros ficam confusos para lá, não tem nada a ver com isso, não. E por último, o crente maduro, ele valoriza muito mais quem fez a promessa do que a promessa. O crente maduro, meu irmão, o negócio dele é estar chorando com o papai. Ele tem a promessa, mas a promessa não tem ele. Ele tem a promessa, mas a promessa não tem ele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos quando disser, vamos à casa do Senhor. Ô, irmão, e a casa do Senhor está sendo aonde mesmo? Não é aqui? Não é aqui que ele não falou que disse que fez morada aqui? É ou não é? Então cadê sua alegria? Por estar com ele aqui. Cadê? Meu irmão, se a sua alegria está vinculada à promessa, você está o crente de vez. E é vida real. Nós precisamos evoluir para esse lugar de maturidade, irmão, e entender o seguinte: se Deus fizer, é Deus. E se não fizer? E eu não estou nem, irmão, você acha que eu vou me importar com essas coisas pequenas? Mas rapaz, se isso aqui tudo é passageiro, a presença, moço, ele é muito mais importante do que qualquer coisa, irmão. Eu quero estar com ele, eu quero estar cheirando ele ali, se a promessa vier, amém, se não vier também, o problema é dela para lá. A promessa é muito pequena comparado à presença que eu tenho no meu secreto com ele, irmão. Pergunta para o seu irmão, você está valorizando mais a promessa ou a presença? Pergunta aí. E irmão, eu quero que você... O seguinte, se essa palavra falou com você em algum momento, se você puder sentir à vontade, vou pedir até que baixe as luzes, vem aqui para frente para a gente poder orar. E eu vou cantar uma canção agora, e eu quero que de verdade, que você adore ao Senhor em espírito e em verdade através dessa canção, que Deus falou muito forte comigo também. E se você ficar à vontade, se essa mensagem falou com você, pode vir aqui para frente.